Oi, gente! Hoje eu trouxe para vocês uma lista de livros que falam sobre vingança, onde os personagens estão aí numa trajetória para vingar algo, ou talvez alguma situação envolvendo vingança de alguém esteja relacionada com a história. Mas antes de eu mostrar para vocês, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva também, curtam o vídeo, ativem o sininho para receber notificação de novos vídeos. Também me sigam nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, vocês podem me encontrar por lá também. O livro que me inspirou a criar essa lista foi O Conde de Monte Cristo, que foi um livro que eu li há pouco tempo e se tornou um dos meus favoritos da vida. A história desse livro é uma grande história de vingança. Aqui nós temos um personagem que foi preso injustamente, tudo parte de um grande plano de pessoas próximas a ele. Ele cai também na mão de outra pessoa muito poderosa que ainda piora a situação dele. Então, depois que ele sai da prisão, ele transforma a vida dele num grande plano de vingança contra essas pessoas. E é incrível acompanhar todo esse plano e também toda a transformação do personagem. Tudo que ele passou acabou transformando muito ele, e esse rancor, né, que ele sente, esse desejo de vingança também acabou transformando ele numa pessoa muito mais fria. E você vê toda a inteligência dele para arquitetar tudo, ele sempre tá envolvido em tudo, sabe? Digamos que tudo que acontece aqui na história, mesmo que seja alguma coisa bem longe dele, ele sempre tá envolvido, sempre tem a mão dele ali. É tudo muito bem arquitetado, então por isso que esse livro aqui é uma grande obra-prima, e eu acho que ele é o melhor livro sobre esse tema que existe. Outro clássico que também é uma história de vingança é Frankenstein, da Mary Shelley. Aqui nós temos um estudante de ciências naturais que resolve pesquisar sobre a criação, né, de uma vida humana. E ele acaba sendo sucedido nisso no quesito de conseguir criar um novo ser humano, ou seria um monstro. E sim, gente, Frankenstein é uma história de vingança devido às consequências que o Dr. Frankenstein vai colher depois disso que ele fez. E esse livro também é incrível a respeito desse tema. Ele trabalha muitas questões reflexivas. Ele é considerado um dos clássicos de terror e da ficção científica, e ele também é muito dramático, porque você passa a entender os sentimentos de uma criatura dessas, de um novo ser humano criado. E ao contrário do Conde de Monte Cristo, que nós temos uma vingança muito bem planejada, aqui nós temos mais uma vingança impulsiva. Outra ficção científica que fala sobre vingança é Vilão, da Victoria Schwab. Até o segundo livro, a continuação desse, tem o título de Vingança. Aqui nós temos dois colegas do curso de medicina que resolveram fazer uma pesquisa, uma experiência que eles fazem juntos, que nas condições certas que eles elaboram é capaz de trazer habilidades extraordinárias para pessoas. Mas aqui no começo do livro, a gente descobre que um desses personagens estava preso durante 10 anos e ele tá fugindo da prisão para ir encontrar esse amigo dele, porque ele estava preso por causa desse colega. Então aqui nós temos um personagem que vai atrás de vingança para um inimigo que antes era um grande amigo dele. Então nós acompanhamos aqui a história do passado desses dois amigos, né? Como que era esse experimento, o que aconteceu no passado que o Eli acabou sendo preso, né? A gente acaba descobrindo o que aconteceu, e ao mesmo tempo nós temos no presente aí esse grande embate dos dois personagens. Você fica bem apreensivo aqui no livro, esperando esse grande momento. Mais uma ficção científica, uma distopia, é a série Executores, do Brandon Sanderson. Em Coração de Aço, nós temos um personagem que viu o seu pai morrer pelas mãos do Coração de Aço. O Coração de Aço é um grande épico, que é uma pessoa com superpoderes. Os épicos, eles são tão poderosos nesse universo que eles meio que destruíram os lugares, mataram muitas pessoas, e eles acabam governando tudo por conta desse medo que as pessoas têm deles. Porém, o David, que é o protagonista do livro, foi o único que viu o Coração de Aço sangrar. Então isso quer dizer que ele tem uma fraqueza, e daí o David passa a vida inteira dele pesquisando sobre os épicos, pesquisando os poderes e as fraquezas deles, principalmente em relação ao Coração de Aço, para bolar um plano para matar ele em vingança da morte do seu pai. E também, é claro, de
tudo, né, que esse personagem acaba causando aí nesse mundo. E para isso ele acaba se juntando a um grupo que enfrentam, né, esses épicos para mostrar para eles que ele tudo que ele sabe e qual que é o plano que ele tem para derrotar o Coração de Aço. Então, a série Executores, no primeiro livro, ela é mais voltada para a parte da vingança pessoal ali do personagem com o Coração de Aço, mas esse é só o pontapé inicial aqui da história, porque muitas outras coisas vão sendo desenvolvidas para daí nós termos continuações, né, nos outros 2 livros. Esse é o primeiro livro de uma trilogia. Tem resenha da trilogia aqui no canal. Aliás, gente, a maioria dos livros que eu vou mostrar para vocês tem resenha, então eu vou deixar os links na caixa de descrição, porque aqui nos cards não vai caber todos os links. Outra que também é Vingança por Morte de Algum Familiar, é O Nome do Vento, do Patrick Ness. O Kvolt, quando era criança, ele viu seus pais serem assassinados por um grupo chamado de Chandriano, e esse é um grupo assim bem misterioso nesse universo, e ele passa então a querer encontrar mais coisas sobre esse grupo, saber quem são eles, e para isso ele acaba entrando em uma universidade de magia. O livro, na verdade, é o Kvolt contando a história dele para um cronista, porque no presente ele é conhecido como uma grande lenda. Existem muitas histórias sobre ele, mas muitas pessoas não sabem se essas histórias são verdadeiras ou não, então ele resolveu contar a sua história de vida, e daí nós voltamos para o passado e conhecemos toda a história dele desde criança, tudo que ele passou, né, durante os estudos na universidade. Nós temos 2 livros, o terceiro livro não tem previsão para sair, que é para ser o último, porque ele conta a história dele em 3 dias. Cada livro é um dia que ele conta a história. Então nós temos aqui também um personagem querendo vingar a morte dos pais e conhecer mais sobre esse grupo aí responsável pela morte deles, e também adquirir várias habilidades, ser uma pessoa muito poderosa para depois enfrentá-los também, né? Outra personagem de fantasia que também deseja muito a vingança dos seus pais, e muito mesmo, é a Mia Corver, de Nevernight. Na verdade, da série das Crônicas da Quase Noite. Quando ela era criança, ela viu seu pai ser acusado de traição, ele ser morto e a sua família ser presa. E a partir disso, ela acabou ficando sozinha nesse mundo. E daí, no começo do livro, ela tá com 16 anos e ela ainda não esqueceu a morte da família dela e deseja vingança contra aqueles responsáveis por terem matado seu pai e causar a destruição da sua família. E daí, ela acaba entrando para uma escola de assassinos. É meio semelhante com O Nome do Vento, só que lá é uma escola mágica, que é uma escola de assassinos. E a Mia, ela tem um poder mágico, ela é uma manipuladora das sombras. Então, além desse poder que ela tem, ela acaba ganhando muitas habilidades como assassina também. E ela acaba também passando um grande perigo aqui dentro dessa escola, porque são todos assassinos, todos têm uma história. E esse daqui é um outro livro de vingança bem interessante, principalmente quando ela acaba recebendo algumas revelações a respeito da família dela. Então tem muita coisa envolvida aqui, gente, é muito legal. Também é uma trilogia, né, com 3 livros, e também tem vídeo aqui no canal. Outra série de fantasia que tem vingança é do Clã das Freiras Assassinas, mas é somente no segundo livro que eu encontrei vingança. Eu só li os 2 primeiros. O primeiro não tem, né, esse tema da vingança, é no segundo que tem, até por conta do título. É porque cada livro nós temos uma personagem diferente. Nesse livro aqui nós acompanhamos a Cibela. Ela é filha do deus da morte, então ela é uma das meninas que foram treinadas lá no convento para servir o deus da morte e matar em seu nome. E daí ela tá numa grande missão que o convento enviou ela, e é uma missão muito pessoal. E daí ao longo do livro nós vamos descobrindo, né, qual é a conexão dela com essa pessoa que ela precisa matar. E nós vamos conhecendo mais a fundo sobre o passado dessa personagem, e tudo acaba sendo daí uma grande história de vingança também que a personagem tem com o passado dela. Esse segundo livro é muito bom, eu gostei muito mais que o primeiro, e a personagem aqui também é uma grande assassina que treinou lá no convento as suas habilidades para matar, então acaba sendo um livro sangrento e bem sombrio também por conta ali dela servir o deus da morte, dela ter essa conexão com ele, né, de ser filha dele. Esses 2 livros são uma fantasia assim bem sombria,
família de assassinas. Agora um que fala sobre vingança, mas de uma forma importante, que traz a mensagem certa sobre vingança. Gente, todos esses livros que eu mostrei pra vocês, na verdade não trazem uma mensagem certa, porque a vingança não é uma coisa boa, né, pra nós colocarmos como meta de vida. A vingança envenena a alma das pessoas, né, como dizia o Senhor Madruga. Então, aqui daqui para baixo do Jason Reynolds, nós temos uma mensagem bem reflexiva a respeito desse tema. Aqui nós temos um menino negro de 15 anos que perdeu o seu irmão mais velho, o irmão dele foi assassinado. E ali na região onde ele mora, existem 3 regras para quando isso acontece. A primeira é não chorar, a segunda é não dedurar alguém e a terceira é se vingar. O livro se passa durante o período em que ele entra no elevador. É um livro escrito em forma de versos e ele acontece em 15 segundos, se eu não me engano, é o tempo que o elevador leva para descer. E dentro do elevador acontecem algumas coisas que vão fazer ele refletir sobre essa decisão que ele tomou. Ou seja, ele vai passar a pensar se isso realmente é uma boa ideia, o que acontece com pessoas que seguem por esse caminho. E esse livro é muito bom, gente, é muito bom mesmo, você vai ler bem rapidinho e ele traz uma mensagem bem significativa, uma mensagem que vai fazer você refletir muito sobre esse tema e ele traz a mensagem certa, né? Ele não é um livro sangrento e frio, né, como os outros. Os próximos livros, gente, são thrillers, então eu não posso falar muito sobre no que está envolvido a vingança para não revelar muito da história. Um dos livros é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson. Esse livro é um thriller jornalístico, porque é um jornalista que vai investigar o desaparecimento de uma pessoa. O dono de um grande império industrial acaba chamando o Mikkel, que é um jornalista assim que se meteu em várias polêmicas, para escrever a biografia da família dele, e ao mesmo tempo ele quer que o Mikkel investigue o desaparecimento da sobrinha dele, que aconteceu há anos. Esse cara, ele tá quase morrendo, assim, ele tá bem doente, e a única coisa que ele quer que aconteça antes dele morrer é descobrir o que aconteceu com essa sobrinha. Então o Mikkel entra nessa investigação aí por conta própria, junto com uma parceira ali na história, que é uma hacker, a Lisbeth, e ela é muito, muito interessante. Eu adoro essa personagem. Outro thriller que também envolve família, mais especificamente um casal, é Garota Exemplar, da Gillian Flynn. No dia do aniversário de casamento desse casal, o Nick acaba encontrando sua casa revirada e nenhum sinal da esposa dele. Tudo é meio suspeito para que ela tenha sido sequestrada, só que a polícia passa a suspeitar do próprio Nick, que ele esteja envolvido ali em alguma coisa no desaparecimento dela. Então esse é o thriller que nós encontramos aqui no livro. E é interessante que aqui nós temos o diário da Amy, que é a esposa do Nick, e ela apresenta ele no diário de uma forma bem diferente do que nós acompanhamos aqui na história. Então a Amy, apesar de ela não estar presente aqui, né, porque ela sumiu, o diário faz com que ela seja uma personagem bem presente, porque ela acaba contando a história pelo ponto de vista dela, pelo diário. Então nós temos o ponto de vista dos dois personagens. O outro livro é O Silêncio da Cidade Branca, que é um thriller de detetive. É uma história que se passa na Espanha e é uma história de serial killer. Aqui nós temos um caso de um homem e uma mulher que são encontrados mortos nas mesmas condições de assassinatos que aconteciam há 20 anos atrás. Só que o assassino em série daqueles assassinatos de antigamente está preso, ele está prestes a sair da prisão. Então acredita-se que tem um imitador dele, onde o assassino que está preso pode estar relacionado com ele ou não, ou que eles prenderam o cara errado, porque ele alega o tempo todo que ele é inocente, ele nunca admitiu que era o assassino naquela época. Tem flashbacks aqui na história que são bem importantes para mostrar as motivações do assassino, então é um mistério, né, que vai desenterrar segredos do passado que voltam à tona agora no presente.
E também nós temos as outras pessoas da CJ Tudor. Aqui nós temos um pai que encontrou a sua filha no trânsito em um carro desconhecido. E daí ele persegue esse carro, mas acaba perdendo no caminho. E daí ele recebe a ligação da polícia dizendo que sua esposa e sua filha foram encontradas mortas dentro de casa. 3 anos depois, ele ainda acredita que a filha dele era aquela que estava naquele carro. Ele não acredita que a filha dele morreu. Então é isso que vai se desenrolando na história. Você vai tentando descobrir por que ele acredita fielmente nisso, se foi comprovado que ela morreu. Ele vai mostrar muitas coisas assim a respeito do personagem principal e a respeito do que aconteceu naquele dia, né, para ele ter essa crença de que a filha dele foi sequestrada assim de alguma forma. Ele também tem resenha no canal, gente. Eu acho que só uns 2 ou 3 livros desses que eu mostrei não tem resenha aqui no canal. Então, se vocês se interessaram em algum desses livros, vejam os vídeos que eu fiz sobre eles, e também tem todos os links aqui na caixa de descrição, que vocês comprando com os links da Amazon aqui do canal, vocês acabam ajudando bastante. Também podem comprar qualquer coisa lá. E me conte nos comentários se você conhece algum outro livro que fala sobre vingança, que tem esse tema na história, porque esses foram os que eu li. Existem muitos outros livros sobre vingança, mas que eu ainda não li, então me deixe uma recomendação nos comentários. Aqui do lado eu vou deixar outros vídeos para vocês assistirem de outros tipos de listas, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!